Então, hoje a gente estuda sobre a fé transporta montanhas, porque a gente vai ver o 4º capítulo do livro E a Vida Continua, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Aqui, primeiro, Jesus diz que a fé transporta montanhas, porque eu vou-lo digo, se disseres a uma montanha, transporta-te daqui para ali, ela se transportaria e nada vos seria impossível. Como Jesus falava utilizando-se de imagens simples, imagens da vida, das pessoas, imagens até dos campos, dos peixes, das montanhas, ele aqui traz uma construção simbólica. Então, a gente vai ver aqui como Kardec traz de partida uma explicação, ou uma forma, uma chave de entendimento ou de interpretação. Ele diz, no sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna a gente capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer ou que se faz com mais dificuldade quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que deve-se entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Numa palavra, que se encontra entre os homens, entre os seres humanos, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Aí ele vai dizer que a fé, que as montanhas que a fé transporta são as hesitações, as incertezas, em suma, as nossas imperfeições, que se a gente não acredita que pode vencer e nem tenta, fica complicado, não é? Mas o que a gente vai ver hoje já é outro aspecto, que é a diferença entre a fé divina e a fé humana, para a gente poder entender o capítulo da noite, que vai nos trazer a história de Eveline, não é? É o início do romance, não é? Então é importante que a gente entenda as situações iniciais, que vão destrinchar inúmeros ensinamentos e aprendizados. Então, aqui há um comentário no item 12, com o título A Fé Divina e a Fé Humana, assinado um espírito protetor. A fé é um sentimento inato no homem, de sua destinação futura. Então, aqui ele já conduz uma visão espiritual da fé. É a consciência que o ser humano tem das suas faculdades imensas, cujo germe, quer dizer, cuja semente foi colocada nele e que vai crescer por sua vontade ativa. Sempre essa palavra vontade ativa, o bem é uma virtude ativa, quer dizer, a gente precisa fazer o movimento do querer. Então, até o presente, vamos continuar. A fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, mas tem a fé humana, a fé nas próprias forças. Então, ele vai mostrar que há duas formas dessa vontade de querer, que é a fé, mesmo que ela seja uma construção que nos coloca percebendo nossas capacidades, não é? E percebendo nossa destinação futura, as duas coisas juntas. Na verdade, às vezes a gente tem a fé humana, a fé nas coisas que vai conseguir, materiais, e a fé divina, que é as coisas celestes, que ele chama aqui, as qualidades morais, as virtudes, aquilo que a gente acha que deve conseguir e que não se refere a algo material. Por exemplo, não se entristecer,
com determinadas situações, se entristecer gravemente, ter coragem de lutar contra uma fraqueza pessoal, ter mais tenacidade no estudo, ou no trabalho, ou em alguma coisa que faz. Tenacidade é um pouco uma mistura de perseverança e força naquilo que se escolhe fazer. Então, aqui ele está dizendo, ele define exatamente o que é a fé humana e a fé divina. A fé é humana ou divina, segundo o homem, aqui no sentido de ser humano, segundo o homem aplique suas faculdades às suas necessidades terrestres, que aí até é a fé humana, ou às suas aspirações celestes ou futuras. Aí a fé divina. Então, aqui então ele diz, a fé é humana e divina de acordo com o que a gente fita, de acordo com o que a gente deseja. Se a gente está desejando, eu tenho certeza que eu vou conseguir pagar essas prestações de tal coisa. É uma fé humana, é importantíssimo, ele diz. É uma confiança nas próprias forças, na capacidade de luta da existência. Isso vai ser de um valor inestimável. Mas tem a outra fé divina, que seria a força de acreditar também e construir essa confiança naquilo que você vai conseguir e que se reporta às coisas espirituais. Tem a ver com aquilo que você constrói com vistas à sua vida futura, a um futuro que começa sempre agora, a partir de agora, né? E também a sua destinação como espírito, a sua imortalidade. Hoje a gente estuda esse trabalho, esse texto, Renovação. Lembra que Evelina se encontrou numa espécie de lugar assim belíssimo, que era como se fosse uma estação de águas, que as pessoas iam quando estavam doentes para repousar, para terem ares novos, né? Ficavam numa pousada e tinha uma natureza bela ali ao redor. E ela se encontrou com um rapaz que tinha a mesma doença dela, e que quando ela estava debaixo de um caramanchão, no fim da tarde, ele foi se apresentar e disse, eu soube que você tem a mesma doença minha, e que nós vamos fazer uma cirurgia dificílima. E aí ele começa a conversar com ela sobre coisas espirituais. Quando passa um homem numa charrete, com um cavalo, ele fala que estava estudando como se a gente tivesse o nosso espírito manejasse, ou seja, utilizasse o nosso corpo espiritual, que por sua vez guardava os apelos do corpo material. É como se a gente tivesse o espírito, o perispírito, o corpo espiritual e o corpo físico. Ele mostra isso de uma forma muito ainda, falando daquela charrete que passou com o homem e que era puxada por um cavalo. Então ele vai definir isso, o que era muito diferente da moça, da Eveline, que era bem mais nova, tinha entre 24 e 26 anos, por aí. E ela tinha um confessor, era católica, não queria mexer muito nisso, mas disse que utilizava as reflexões que ela fazia com o confessor que ela tinha para as coisas cotidianas, mas que ela não sabia como fazer para aqueles conhecimentos que esse padre lhe dava servissem para esses momentos mais difíceis. Por exemplo, será que ela morreria ou não? E o que ela ia encontrar depois da morte? Será que ela ia encontrar pessoas tipo o noivo, que ela achava que tinha se suicidado? E o noivo, antes desse Caio, até teve um momento que ela ficou entre os dois e tinha uma culpa muito grande por isso. Será que ela encontraria também o filho que ela perdera? Será que encontraria, que ela não pudera ter, né? Será que ela encontraria onde estariam esses seres? Então ela começa a conversar assim. E depois não se dizem quando vão se encontrar. Ele era mais velho, ele também trazia dificuldades. Eles foram assim,
vivenciar uma espécie de desabafo, mas ao mesmo tempo com um cunho reflexivo bastante marcado. O que importava ali para eles era a reflexão antes de um grande momento que eles iam viver. E isso eles fizeram ela com muita doçura, ele com muito respeito e muita generosidade. E todos dois buscando uma sabedoria, cada um do seu jeito. Então, depois disso, ela se viu, esse quarto capítulo, ela se vê, o marido a deixa no hospital, ela ia se operar, então ia fazer o pré-operatório, aquela hora que você faz a limpeza, que fica sozinha no quarto, vem as enfermeiras para lhe limpar e depois levar para a sala de cirurgia. Então, aplica as coisas, todos aqueles preparativos. Aí ela pensou, era por demais jovem e estava quase absolutamente convencida quanto à própria recuperação, para demorar-se em qualquer vaticínios, quer dizer, em qualquer hipótese menos feliz. Então, ela estava certa, aqui está dizendo que ela, porque se sentia muito jovem, achava que ia superar e ia se recuperar dessa doença que ela sabia grave e que sabia que a cirurgia tinha riscos. Mas enquanto estava só, mesmo que ela tivesse essa impressão, ela guardou aquela reflexão que ela tinha feito com o Fantini, que é esse amigo dela que ela conheceu nessa estação de águas e que poucos dias antes, antes desse momento aqui da cirurgia, e que também ele tinha a mesma doença rara que ela tinha, grave, e que ia fazer também a cirurgia. Aí ela se lembrou. Aí isso, de certa forma, deu um certo conflito na mente dela. Ela tinha certeza que ia se recuperar porque ela é jovem, mas ao mesmo tempo aquela conversa sobre vida, morte e vida que continua, vida imortal, e o que nós somos, espírito, corpo espiritual e corpo físico, aquilo de certa forma abria uma janela para uma reflexão que ela nunca tinha pensado. Então ela meditava um pouco impressionada na hora de estar sozinha. Aí ela se ajoelha e lembra que aquilo que o confessor dela, como católica, dizia, instigava nela o desejo de ser melhor. Isso era o importante. Religião boa é aquela que torna o homem bom. Mas ela sentia falta de outras ideias. Agora, ela estava diante da morte. Olha, ela diz, a ideia da morte veio-lhe à cabeça com força. Mas ela percebia que ansiava por viver. Aí começou a pensar os problemas domésticos que ela já tinha até contado para esse amigo. O marido estava com outra pessoa há uns 4 anos, desde que ela perdeu o bebê. O primeiro ano de vida de casada foi muito bom, depois que ela engravidou, que perdeu o bebê, a coisa mudou. E ele se voltou para outra mulher, ela pegava os bilhetes e tudo mais. Mas nesta hora ela disse, quando eu ficar boa, me recuperar, ela disse, eu vou remover a outra deste espaço que é meu. O marido dela chamava-se Caio. Ela disse, afinal das contas, eu estou casada com ele. Então eu vou mudar minha área afetiva, vou me aformosear e a minha relação e vou reconquistá-lo. Assim eu vou me sentir mais útil. Eu devo querer a vida e não posso viver também só em função do marido. Ela tinha uma mãe e um padrasto que moravam longe, num sítio, longe, mas que a amaram. Eram bons para ela. Ela disse, eu vivi em torno de 3 pessoas. E os outros, eu posso também viver não só para os familiares, mas para as criaturas menos felizes. Poderia diminuir a penúria, o sofrimento de tantos. Agora, por exemplo, quantos estão nesse hospital aqui sofrendo mais do que eu? Aí ela disse, eu fiquei muito feito um satélite em torno de 3 pessoas. O marido, minha mãe e meu padrasto, a vida toda. Ela ficou muito tempo interna, sabe? Como é que eu vou mudar isto? Eu posso mudar. Aí ela pensou
que começou a pensar, eu já sei que a nossa vida mental ela é modificável e a gente pode dar um impulso novo a ela em determinados momentos da vida, direcionando algumas escolhas, acrescentando coisas a fazer. Então, quando ela estava dizendo isso, ela estava fazendo já uma reflexão mais profunda, quer dizer, eu posso ser melhor no sentido do amor, expandir meu mundo afetivo. E foi nesta hora que ela sentiu-se assim, que ia viver uma coisa diferente. Olhou a imagem de Jesus que estava no quarto, desceu da cama e se ajoelhou ante a imagem e começou a chorar, fazendo uma prece. Senhor, compadece-te de mim, ela dizia. Aí a enfermeira entrou e disse, por que chora? Ela percebeu que estava num abalo moral, assim. Ia viver ou ia morrer? E o que seria a morte? Então, ajoelhou-se com humildade diante de Jesus. Assim ela estava quando a enfermeira perguntou, chegou, olhou assim, disse, chorando por quê? Ela ainda saindo daquele momento a enfermeira perguntou de novo, chorando por quê? Agora é a hora do serviço pré-operatório. Eu a incomodo, senhora Serpa? Eveline Serpa, o nome dela. Não. Aí ela se levantou e a enfermeira disse, mas antes o seu esposo quer falar com você, ele está aí aguardando. Aí ela disse, então pronto, eu posso mandá-lo entrar? Pode. Depois a gente faz o pré-operatório, quer dizer, os procedimentos, né? Antes de você entrar na sala de cirurgia. Ele já tinha sabido que o médico disse que não tinha chance, praticamente, era remotíssima a possibilidade dela viver. Até um outro médico disse que nem adiantava fazer, mas que como era melhor fazer e ter 1% de chance, ou 0,09, uma coisa assim, do que não fazer, então podia fazer, mas não adiantaria muito, ela tinha poucos dias de vida. Mas ele não pareceu que trazia essa ideia. Ele abraçou-a, como há muito tempo não abraçava. Ele disse palavras quentes de ternura, como diz aqui. Beijou os cabelos dela. E ela ficou imensamente feliz. Mas foi assim um encontro assim, de namorados. E ele contou que os sogros, o pai dela, e o padrasto e a mãe, que era um pai, ela disse que ele foi um pai para ela. Eles não tinham vindo agora porque eles vinham depois que ela saísse da cirurgia, para demonstrar para ela que não estavam achando que a cirurgia ia dar errado, não estavam apavorados. Então queriam dar essa segurança para ela, mas logo que ela saísse da cirurgia, eles estariam com ela passando uns dias aqui. Eles vinham do sítio deles, lá no interior. Aí então ele se desdobrou em informes, não é? Mas o corpo dela estava carcomido, não é? E aí, ele mesmo sabendo disso, ficou como acompanhante dela a noite, uma parte da noite, e depois que eles deram o tranquilizante, os tranquilizantes precursores da anestesia, e depois de cuidarem dela, ele ficava dizendo, vixe, o salão de beleza, assim, brincando. Depois de cuidarem dela, aí pronto, aí ela faz a cirurgia, e quando acorda, ela acorda baqueada, né? Mas ela vê que as pessoas chegaram, a mãe e o pai. E durante alguns dias e noites no hospital, antes dela ir para casa e encontrar a mãe e o padrasto, aqui diz assim, o marido, Caio, foi o irmão, o pai, o tutor e o amigo para ela. Ele a fez muito feliz nessa hora. E ela então estava esperançando. Aí ela disse, embalada na rede do devotamento familiar,
o autor, o André Luiz. Evelina, aparentemente melhorada, voltou ao mundo doméstico, recolhendo mimos, agrados que há muito tempo não recebia. Aí ficou mais umas 2 semanas assim, no esforço de melhora, e como ela recebia muito carinho da mãe e do padrasto que estavam lá, e do marido, então, de certa forma, ela percebia aquela convalescença como um estar ficando boa. E não era bem assim. Até que no entardecer, após essas 2 semanas, vieram dias mais difíceis. E aí, ela, no 5º dia, depois dessas 2 semanas em que ela estava ainda como se estivesse no hospital, ainda com muitos cuidados, ela tinha tipo umas crises de sufocação, né? Era um negócio meio complicado. Depois, no 15º dia, ela disse: eu queria o Morumbi à noite. Quer dizer, um bairro onde ela tinha namorado com ele. E nessas idas ao Morumbi, nesse namoro, ela tinha sido feliz no 1º ano de casada. Ela disse: queria ver a cidade faiscante de luzes ao longe, porque os olhos tinham saudade do céu estrelado. Caio, o marido, perguntou ao médico e o médico consentiu. Aí ele, um pouco aflito, para satisfazê-la, colocou o carro na garagem e pegou-a no braço, como se carregasse uma leve criança, e acomodou-a ao lado dele. E disse aos sogros, né, ao pai, ao padrasto dela e à mãe, que estavam lá na casa dele, que ia dar uma volta com ela. Ela ficou tão feliz, ela disse: reencontrei-me na moldura de noiva querida. E ele enterneceu-se, vendo nela também a noiva que ele amara desvairadamente, loucamente, anos antes. Experimentou remorsos, recordando da infidelidade conjugal em que se mantinha o marido, o Caio. Ele lembrou-se nela, ela ali tão apaixonada, tão bonita, naquela noite, passeando no Morumbi à noite, que é esse bairro de São Paulo. Ele ficou quis ter um certo remorso da infidelidade que ele mantinha há anos, e queria até suplicar-lhe perdão, mas reconheceu que aquele não era o momento adequado. Freou o carro, aí namoram, se abraçam, se beijam, os olhos dela brilhavam, e quando ele a beijou no rosto, ele sentiu as lágrimas de felicidade dela. Evelina chorava de ventura. Ventura é felicidade. E aí ela disse, ela continuou nesse momento lindo, mas chegou uma hora em que sai ainda passeando, vendo as estrelas, o vento da noite, a beleza do céu, não é? Ela disse: Caio, você acredita que nos encontraremos depois da morte? Aí ele disse: não fale em coisas tristes. Cortou, e ela naquele momento se lembrou do Ernesto Fantini, daquele rapaz, aquele senhor, rapaz, não é? Mais velho, que ela tinha encontrado naquela estação de águas para poder se recuperar da doença dela e ele para se recuperar da dele, que era semelhante à dela. Aí ela se lembrou daquelas conversas mais profundas e sentiu uma sede de saber, uma sede de troca espiritual, que ela percebeu que agora que lhe fazia muita falta. Naquele instante, porém, o marido se destacava na sua imaginação como um violino que não sintoniza essa canção. As emoções sublimes ali não batiam, não repercutiam, não faziam eco. No entanto, do jeito dele, ela o amava. E assim ela viveu com intensidade este encontro na sua derradeira noite nesta encarnação. No dia seguinte, ela fechou os olhos do corpo físico para a sua suprema libertação, justamente quando, depois de uma noite mais difícil, o dia amanhecia. E a vida
se anunciava com sua alvorada nova. Esta cena, não é? Estas cenas, não é? A do hospital, ela pensando em dois aspectos, naquela fé humana de que ia ficar boa e vacilantemente trazia a si mesma imagens de uma fé vacilante, mas que trazia uma pergunta pelo que iria acontecer. Então ela estava se deparando com a necessidade de construir uma fé divina, que é aquilo da vida futura, aquilo que se reporta à vida futura, e ao mesmo tempo uma fé humana ela tinha, uma confiança de que ia ficar boa, isso ela tinha. Mesmo que ela percebesse a gravidade, o risco, tivesse momentos difíceis, ela estava mais para pensar isso. Mas tinha momentos que ela queria construir essa outra fé. Tanto é que quando ela vai passar, ela tem a cirurgia, fica algumas noites no hospital, ele cuida muito bem dela, o marido. E quando ela vai para casa, está a mãe dela e o padrasto, eles ficam dando o que podem em termos de atenção para ela. Ela fica se sentindo tão feliz que lá pelas tantas pede para dar um passeio com o marido, que mesmo atraindo, tinha lembranças de amor dela e ela achava que ia recuperá-lo. Depois de um certo tempo ia reconquistá-lo. Mas não dura só mais. Aquele foi o último passeio dela. Na noite seguinte, ela passou uma noite difícil e quando o dia vai amanhecendo, ela desencarna. Então a gente vê que a gente Neste capítulo tem nitidamente a necessidade de construir uma fé divina, que é a que se reporta à vida do espírito, aquilo que a gente vai encontrar no futuro, ou exatamente ele diz, a nossa destinação futura, ou celeste, quer dizer, o que nos abre sobre o que é a vida futura, abre-se para o nosso mundo espiritual, para a ideia de Deus, para a ideia de tantas coisas belas que nos são caras, como conhecimentos da nossa natureza espiritual. E ao lado disso tem a fé humana, que era importante para ela ter aquela vontade de viver. Mas essa coisa do dia marcado para esse determinismo, o dia do desencarne, com exceções para algumas moratórias, que a gente já explicou algumas vezes, não é nosso tema hoje, que pode ser assim um esticamento, né, que não é tão longo assim, só em raras exceções, mas essa coisa do nascimento e do desencarne é uma guia de Deus. Então, palavras da vida eterna, vamos fechar com isso. Com essa fala de Emmanuel no livro Fonte Viva, capítulo 59. Tu tens as palavras de vida eterna. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo, trazido por pessoas que te reanimam e consolam, opiniões também que atravessam teu campo de pensamento e que não te dizem respeito, outras sugestões assim, discursos que se lançam ao vento, palavras faladas, palavras escritas, dentre tantas coisas, guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo, as palavras de vida eterna, como a água pura do seio imenso da terra. Muitas vezes te mantens desapercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza dessas palavras de vida eterna. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que não percas o sabor e a claridade de escutar estas palavras de vida eterna, que te chamam a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com sua lei de amor. Refere-se ao planeta como nosso lar, a humanidade como nossa larga família, o amor como um laço que nos une a todos, né? Uma fraternidade ou solidariedade que devemos cultivar, o trabalho como roteiro de evolução e aperfeiçoamento do nosso espírito, enfim,
Por meio das palavras de vida eterna, nós discerramos horizontes divinos de vida, que nos ensinam a olhar mais alto, olhar para o além. Aquilo que a gente estudou hoje, Eveline buscava quando queria ver as estrelas. Naquele momento do passeio de Morumbi, queria sondar essas belezas do mundo espiritual e não achou apoio, né? Ele não trazia esse desejo, o Caio, o marido dela. E ela se acomodou, no sentido bom da palavra, ajustou-se ao que podia ter naquele rico e belo momento. Então ele disse: esquece as palavras que te chamam à inutilidade e aproveita as que te levam a obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Preste atenção nas frases que te acordam para a luz e o bem. Elas podem penetrar no nosso coração por meio de um amigo, de uma carta, de uma página, de um livro. A gente diria hoje de uma escuta de áudio ou live, qualquer coisa assim, não é? Mas no fundo procedem sempre de Jesus, o divino amigo da criatura. Retém contigo as palavras de vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia. São a paz que se pode ter e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Interessante, não é? Esse nosso capítulo é justamente renovação. E a página, que é outro livro, outro autor, Emmanuel, e a vida continua André Luiz, eles falam disso, de que as palavras que traduzem esta construção da fé como esse movimento da alma para as coisas da vida futura, da vida que ela já tem agora do Espírito, e ao mesmo tempo que deve cultivar a confiança nas coisas materiais que está construindo, nas coisas que nos dão um pé na terra, como se diz. Então, mas que a gente escute as palavras que Jesus, no fundo, traz, por meio do amigo, no caso da Eveline, o Ernesto Fantini, ele trouxe, por meio de várias situações, vêm palavras de vida eterna, palavras que nos proporcionam renovação e, sobretudo, esteio moral para as situações mais difíceis. Muita paz.